Moraes iniciou nesta sexta-feira o julgamento do Talhaferro. Claro, condenando-o por vazamento de informações sigilosas. Falta ainda, é no virtual, então tudo que eles querem esconder eles jogam para o virtual. Então falta ainda Dino, Carmen Lúcia, olha só, Zanin votarem, né? Quem poderá defender Talhaferro diante desses juízes? Eu vou explicar para vocês um pouco desse julgamento, só para a gente relembrar o que está sendo julgado, mas, sobretudo, apontar para vocês quais são as relevâncias desse caso, o que esse caso pode implicar na extradição ou não do Talhaferro para o Brasil, conforme figura pedido do ministro Moraes nesse sentido. Eu sou André Marcílio, advogado, professor de Direito Constitucional, e peço a vocês que se inscrevam aqui no canal, que deixem o seu like e que considerem se tornar membro. Deixe o seu like, se inscreva no canal e se tornem membros aqui da nossa comunidade. Muito bem, dito isso, o Talhaferro está sendo julgado por vazar informações sigilosas. Isso é uma completa loucura, porque as informações, se eram sigilosas e se eram informações, não existe necessidade, e eram ilícitas, e o Talhaferro demonstrou isso, havia supostas falsidades ideológicas, documentos falsificados, e se são ilícitas, portanto, essas informações, elas não podem ser sigilosas. Aquilo que acontece dentro de um gabinete de errado tem de ser dito, a obrigação do funcionário é contar o que está errado, e não guardar o que está errado. Então, aquilo que, obviamente, se você torna sigiloso e está errado, você é o criminoso. Quando você revela, você tem que ser, inclusive, protegido pelo Estado e investigado aquele que você está denunciando. Mas no Brasil a gente tem um ministro que é o denunciado e ele acaba julgando o denunciante e a denúncia ninguém julga. E é disso que se trata, né? Se essas informações são informações, o próprio ministro está admitindo, ao julgar que são informações sigilosas vazadas, admite que são informações. Admitir que são informações, ele próprio admite que é verdade. E se é verdade, as informações tinham que ser investigadas. E não quem denunciou as informações. E muito menos deveria ser julgado o denunciante pelo denunciado. Veja, é um negócio que parece realmente uma maluquice total. E é justamente esse ponto que eu queria pegar. Como é uma maluquice total, se isso for bem explicado, o Talhaferro, claro, vai ser condenado. O Moraes já votou pela condenação. O Dino, o Zanin e a Carmen Lúcia são chanceladores do Moraes. Teve uma recente reportagem, inclusive, do jornal O Globo, para ninguém dizer que é de direita, né? Um levantamento que o jornal O Globo fez, no sentido de que 95% das decisões do Moraes na primeira turma são aplaudidas de pé pelos demais ministros, ou seja, referendadas. Carmen Lúcia, Dino e Zanin simplesmente chancelam 95% das decisões do ministro Moraes. Então, é o ídolo deles, né? Claro que todos eles vão votar pela condenação do Talhaferro, mas esse é um absurdo tão grande como a gente está mostrando aqui nesse vídeo, a coisa tão intuitivamente louca, tresloucada do ponto de vista jurídico e lógico, né? Que eu creio que se o Talhaferro e a defesa do Talhaferro conseguirem mostrar esse absurdo, eu não tenho a menor dúvida de que eles podem fazer isso, e o Talhaferro está muito bem assistido para isso, do ponto de vista de jurídico, né? Se eles conseguirem mostrar esse absurdo, talvez essa condenação possa ser boa, no sentido de expor ainda mais as maluquices do imperador, né? Ao expor ainda mais a completa insanidade com que o caso Talhaferro está sendo tratado, né? Então, eu creio que a condenação dele pode ser mais uma cereja do bolo para a Itália perceber que se trata, obviamente, claramente, evidentemente aqui de uma perseguição política. O tiro do Moraes, portanto, ao atingir o Talhaferro, ao condená-lo, pode sair pela culatra, pode ser um reforço à Itália da percepção de que há aqui uma perseguição política e, com isso, reforçar também a acolhida da Itália ao Talhaferro, que é o que é desejável e que é o óbvio do óbvio do óbvio. Só não acontecerá mesmo se a Itália não agir de forma democrática, se por lá, assim como por cá, não houver uma democracia.